Olá, graça e paz a todos. Eu gostaria de trazer esta meditação, o zelo de Deus sem entendimento. É o tema que nós colocamos nessa reflexão. E o texto que está aí na tela se encontra em Romanos 10, de 1 ao 3. E diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É um texto bastante interessante e talvez o que eu venha até a falar aqui não se aplique diretamente a esse texto, mas resolvi tomar por base, que é a questão de a pessoa ter o zelo das coisas de Deus, tomar para si a santidade de Deus, mas não ter o entendimento da palavra de Deus. E às vezes fazer as coisas de acordo, como diz o texto, com a sua própria justiça, achando que é a justiça de Deus. Então o que é que acontece aqui? O apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos que o desejo do coração dele e a oração a Deus, a oração dele a Deus por Israel é para a sua salvação, porque ele dá o testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. O que quer dizer isso? Isso aqui, na realidade, quer dizer que as pessoas daquela época de Israel estavam cuidando das coisas de Deus, lutando pelas coisas de Deus, falando as coisas de Deus, mas não com entendimento da palavra de Deus. E na realidade, o que acontece em nossos dias hoje, e a gente percebe muito, é que as pessoas estão falando de Deus, pregando a palavra de Deus, mas não com entendimento de Deus, da palavra de Deus. Elas pregam de acordo com a sua própria justiça, de acordo com o que elas pensam que é certo, acham que é certo e começam a falar coisas muitas vezes até para agradar aqueles que ouvem a palavra que ele está pregando. Exemplo, quando um pregador diz que Deus vai abençoar, aquela multidão que está ouvindo, aquelas pessoas que estão ouvindo, que Deus vai abrir porta, que Deus vai mudar a situação. Como é que um pregador pode falar isso sem conhecer a vida íntima de cada um com Deus? Quando que a palavra de Deus diz que Deus abençoa aqueles que lhe servem, aqueles que lhe obedecem. Então eu não posso chegar aqui numa pregação e dizer: olha, você que está ouvindo, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai abençoar você, essa semana você vai ter uma surpresa de Deus. E é o que a gente escuta muito, principalmente em redes sociais, as pessoas pregando e falando essas palavras, exatamente essas palavras, dizendo que Deus vai quebrar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai transformar. E como pode ser isso se a palavra de Deus diz que para Deus abençoar uma pessoa, essa pessoa tem que estar debaixo da sua vontade? E eu não conheço a vida das pessoas. Aí mais alguém pode dizer: mas está profetizando. A questão de profetizar é outra questão complicada, que muitas vezes leva ao entendimento errado da palavra de Deus. Ter zelo de Deus, mas não com entendimento.
como o apóstolo Paulo fala aqui, que a palavra de Deus é para a salvação, não é? Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Então, para eu falar da palavra de Deus, eu tenho que conhecer, eu tenho que procurar aprender, eu tenho que procurar entender a justiça de Deus. Para eu falar qualquer coisa, e isso se dá no âmbito geral. Para eu falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu tenho que entender aquilo. E sobre a palavra de Deus não é diferente. A gente vê muita gente falando aí da palavra de Deus, mas não entendem nem o que falam, quanto mais a palavra de Deus. Certo dia eu vi alguém falando que Deus e o diabo era a mesma pessoa. Então a gente vê a complicação já surgindo daí, né? Que as pessoas não entendem a palavra de Deus. E procura estabelecer a sua própria justiça. Uma coisa muito interessante que acontece são as inúmeras denominações, inúmeras religiões que surgem dia a dia. Por que isso acontece? Porque muitas vezes alguém não quer se subjugar, alguém não quer obedecer à sua denominação ou algum superior, quer ser o líder, quer ser o primeiro, quer estar à frente, aí sai de uma organização e funda outra organização. Há um tempo passado, as congregações que eram formadas era porque naquele local não tinha um ponto de pregação, não tinha uma igreja. Aí alguém ia lá e fundava a igreja, organizava a estrutura e se formava ali uma igreja que era fundamentada na palavra, que era fundamentada na doutrina, que era submissa à igreja mãe, né, que tinha essa hierarquia, a igreja mãe, a igreja fundadora, e de repente aquela igreja crescia e se tornava uma igreja própria. Mas hoje é diferente, as pessoas não têm entendimento da palavra ou não concordam com alguma coisa, saem de uma igreja e funda outra igreja. Isso não quer dizer que não devemos misturar isso com aquela igreja que está fora da palavra. Exemplo, a igreja que está pregando uma coisa que não é de Deus e alguém percebe isso e sai daquela igreja e começa a pregar a palavra de Deus, como se deu a reforma protestante. Mas nós devemos ter muito cuidado. Você que é evangélico, você que pensa ser uma pessoa de Deus, que é fervoroso, leia a palavra de Deus. Não corra atrás de profecias, não corra atrás de sonhos, não corra atrás de fábulas, mas corra atrás da palavra de Deus. Procure entender a justiça de Deus. E a justiça de Deus a gente só entende pela palavra de Deus. Não é por outra coisa. Aliás, por causa de visão, de sonhos e de anjos, surgiram muitas falsas doutrinas, muitas seitas, né? Como muitos dizem. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, neste vídeo, procure ter zelo de Deus com entendimento. Não siga palavras de homens, siga a palavra de Deus. O homem que estiver pregando a palavra de Deus, o homem que estiver anunciando a palavra de Deus, pesquise na palavra, veja se realmente é assim e se aquilo que ele está falando bate com a palavra de Deus. Né? Então, que você possa refletir nesse texto e tirar mais algumas ideias de Romanos 10,
de 1 a 3. Pode ler os versículos que se seguem também para ter uma ideia da dimensão maior desse texto. Mas que nós possamos ter zelo de Deus com entendimento. Que Deus abençoe você. Que Deus faça com que o seu entendimento cresça cada dia mais.